Estamos no segundo bloco do TCE Notícia e nós estamos falando sobre os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, criada para estabelecer limites nos gastos públicos. Fábio, você acredita que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exerce um papel importante no controle social? Sem dúvida que estabelece, né? Talvez as modificações na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101, que a Lei Complementar 131 fez essas alterações na lei, sejam o instrumento mais potente após a Constituição de 88, que trata a respeito de transparência pública. Então, a LRF é fundamental quando a gente discute o assunto, quando discute as questões que são relacionadas à transparência pública. E aí, falando um pouquinho de controle social, que outros mecanismos você acha importante hoje, falando rapidamente na nossa legislação, que garantem, que vem somar, vem ampliar essa força da Lei de Responsabilidade Fiscal? Indubitavelmente é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação complementa aquilo que ficou previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência das receitas e da despesa do Estado. Isso empodera o cidadão, isso fortalece o exercício da cidadania. Então, no plano federal, sem dúvida, eu citaria a Lei de Acesso à Informação como complementar a questão da transparência que a LRF traz. Com relação à Controladoria Geral da União, como é que ela tem cumprido o seu papel nesse sentido de fiscalizar ou, enfim, de se fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal? Exato. A Controladoria Geral da União é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Não é? E ali no artigo 59 da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai ver que compete aos sistemas de controle interno de cada poder fazer o acompanhamento do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Controladoria Geral da União, portanto, tem uma responsabilidade que a lei traz consigo na verificação do cumprimento no plano do Poder Executivo Federal das responsabilidades que são típicas da LRF. Agora, falando de uma coisa bem atual, essa questão de corte nos orçamentos, vai tornar mais difícil a vida do gestor nesse sentido? Como é que fica essa questão para vocês, no caso na União e no caso no Estado? Bem, posso começar, Claro. No caso da União, o corte no orçamento ele se dá a partir do contingenciamento daquilo que é aprovado na lei orçamentária anual. Então, significa que a disponibilidade para executar as diversas atribuições que são típicas do Estado ficam limitadas a um valor que é retirado do orçamento, aquilo que é contingenciado. Isso significa menos disponibilidade para a execução das tarefas, das atividades que são típicas do Estado. Obviamente que em qualquer plano de contingenciamento, a tendência é que se preserve aquilo que é essencial para a população. Se de um lado eu posso eventualmente ter menos, por exemplo, diárias e passagens para fazer trabalhos de fiscalização no interior do Estado do Rio de Janeiro, eu não tenho o mesmo corte, ou a mesma interferência, ou a mesma repercussão na disponibilidade para fazer o atendimento no conjunto de hospitais federais do Rio. Não é? Então, o grande impacto é isso. Aquilo que é relativo, que diz respeito à LRF, acaba não havendo nenhuma alteração significativa. A questão mesmo é a disponibilidade orçamentária ou financeira, não é, em relação ao todo do orçamento. Antes do Felipe me dar a resposta do Estado, por que eu fiz a pergunta? Porque eu acredito, vocês por favor me confirmem, a lei ela estabelece um percentual, não é isso, de limite. Em cima da receita, não é isso? Então, por isso que eu fiz a pergunta, como é que ficam os gastos em relação que prevém a Lei de Responsabilidade Fiscal? Felipe, por favor. Bom, no Estado acontece praticamente o mesmo que ocorre na União Federal, porque, na verdade, os entes federativos não têm muito como agir de outra forma. Agora, é importante deixar claro que alguns limites se referem à receita corrente líquida, que é um conceito técnico, mas a receita sempre é estimada, é importante dizer isso. A receita não é fixa, a despesa é fixa, mas a receita é sempre estimada. Claro que quando a receita não corresponde àquela estimativa inicial, alguns ajustes precisam ser feitos, sob pena de a conta não fechar, e a conta precisa fechar.
Por isso, quando o Felipe, no bloco anterior, falou a respeito das questões de despesa, isso é muito interessante. De fato, acho que a maturidade que a lei de responsabilidade fiscal tem hoje em dia, ela deve ser reflexo da maturidade que é exigida pela população, que é exigida, enfim, por quem mais interessa, destinatário final, que é o cidadão. Não é? Mas ter esses limites bem estabelecidos e bem claros é uma necessidade. E não interessa, né? Não sei, Felipe, se eu posso sustentar desse modo. Se eu sou uma pessoa extremamente rica e com isso eu comprometo 90% do meu orçamento pagando pessoas que trabalham na minha casa, motorista, copeiro, garçom, não sei o quê, eu sou uma pessoa mais humilde e comprometo também 90%. Não é? Acaba, por isso que o percentual ele é importante na determinação. E ele é diferente, obviamente. O impacto disso no estado do Rio de Janeiro é diferente, obviamente, daquilo que impacta em Sergipe. Certamente que é. Mas ter essa limitação é fundamental para que, inclusive, possa haver uma boa discussão no âmbito da sociedade da modificação ou não desses parâmetros, desses percentuais. E o Felipe foi muito feliz ao dizer, o cidadão não interessa, ou essa questão, ou melhor, deve interessar sim, não é? Mas efetivamente o que ele precisa é que o pediatra esteja lá no posto de saúde ou esteja lá no hospital, não é? Tendo esse atendimento dessa coisa tão básica, tão primária, como, por exemplo, a questão de saúde, certamente a população precisa participar na discussão do que representa a responsabilidade fiscal. Há uma comunicação entre o órgão federal de controle e os órgãos estaduais? Nós procuramos sempre atender aos ditames da nossa legislação, mas também com olhos voltados para o TCU, para a própria Controladoria Geral, que faz um papel importantíssimo no controle de verbas federais, aqui no próprio estado do Rio de Janeiro. Eu digo que esse controle é fundamental, porque nós temos inúmeros hospitais federais aqui no estado do Rio de Janeiro, temos colégio federal, temos colégios federais, aliás, uma série de órgãos federais, autarquias federais, que são muito relevantes. Então, a Controladoria Geral da União ela tem esse papel relevantíssimo. Nós, do Tribunal de Contas do Estado, temos um papel relevante no âmbito estadual, mas também no âmbito dos municípios. Então, na verdade, essa boa cooperação que há, tanto com o Tribunal de Contas da União quanto a Controladoria, que é a nossa parceira, ela é muito importante. E quando há indício de uma ilegalidade de uso de verba federal, nós acionamos a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, porque são os órgãos de controle interno e externo com atribuição para investigar. E a recíproca é verdadeira. Não, sem dúvida que isso para a gente é fundamental. Obviamente que o estágio de articulação que nós temos hoje é sempre menor do que aquele que nós pretendemos para o futuro. Mas cada vez mais a gente tem tentado trabalhar em parceria, cada vez mais tentando articular as ações que são complementares dos nossos órgãos. Os papéis são muito distintos, né? ou não são distintos na sua natureza, mas na sua possibilidade de realização. Não é? Eu não tenho como fiscalizar recursos que sejam eminentemente, por exemplo, estaduais ou municipais. Não é? O princípio da federação me impede de assim fazer. Não é? Mas, eventualmente, ao fiscalizar um recurso federal, onde eu me deparo com uma nota que eventualmente apresente uma fraude, e isso seja relativo a um recurso estadual ou municipal, a gente faz um encaminhamento disso para o Tribunal de Contas do município, ao Tribunal de Contas do Estado, nessa tentativa de cada vez mais ter um poder de articulação em prol, em benefício do conjunto da sociedade, porque a União, Estados e municípios são uma abstração jurídica. Exato. Não é? Nós não vivemos, inclusive, por exemplo, na União. Não, vivemos nos municípios. Nós vivemos nos municípios. Né? A concretude municipal ela é muito mais próxima do dia a dia das pessoas do que a abstração da União. Não é? Você mora onde? Eu moro na União? Não, eu moro no município do Rio de Janeiro, que pode até, dentro de uma simplificação, estar contido na União. Daí porque é extremamente importante, daí porque a gente preza muito essa possibilidade de articulação e a gente conta com essa parceria. Sem dúvida, dos tribunais de contas do Estado, do município, com o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Ministério Público. Há uma rede toda que, obviamente, precisa se aperfeiçoar na sua articulação, mas que ela existe. Quando um gestor extrapola nos gastos, qual é a função do Tribunal de Contas?
é preciso deixar claro o seguinte: o Tribunal de Contas não tem atribuições meramente repressivas. Na verdade, o Tribunal de Contas, até mesmo em função do limite prudencial que foi estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal, 95% das despesas de pessoal, né, aquele limite que você vai chegar próximo aos 95%, já está quase no limite. O tribunal avisa o gestor, é obrigação dele pela lei. Mas o tribunal, além de cumprir a sua obrigação legal, seu dever legal, tem também atribuições que são preventivas e não repressivas. Por exemplo, orientando o administrador, por meio da nossa Escola de Contas e Gestão, a ter princípios de administração financeira com o pessoal, principalmente, que sejam princípios tanto jurídicos quanto contábeis, universalmente conhecidos e respeitados. Ter também uma organização administrativa maior. Então, o Tribunal de Contas, até por meio da sua Escola de Contas e Gestão, procura sempre orientar e não apenas punir, não apenas sancionar. Porque o que interessa? O que interessa não é punir e sancionar. O que interessa é ter uma boa administração. A punição, a sanção, é relevante para que ela tenha, de certa forma, até um efeito pedagógico. Mas o principal não é isso. O principal é ter uma boa administração no Estado e nos municípios que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Essa é a razão de ser do tribunal. A razão de ser é essa, não é outra. Fábio, a gente tem um minutinho para o final do programa e o Felipe falou já que ele é contra a flexibilização, citou um ponto. Eu queria que você desse a sua opinião. Bem, a flexibilização, obviamente, ela tem que, até porque explicar o que significa a flexibilização é bastante amplo, é bastante difícil. A flexibilização, que significa a ampliação das possibilidades de trabalhar o orçamento em desfavor daquilo que é o princípio da lei, da responsabilidade, da viabilização do Estado, para a gente é fundamental. Não existe Estado democrático moderno, verdadeiro, que não tenha limites orçamentários. Nos Estados Unidos isso é verdadeiro por intermédio da BA, por exemplo, que é de 1990, que numa tradução livre seria a lei da obrigação orçamentária. Não é? Na Europa, os Estados membros da Comunidade Europeia, todos eles têm situações semelhantes ou questões semelhantes a isso que a LRF prevê. Por exemplo, na Europa, os países membros da Comunidade Europeia só podem ter déficits orçamentários em torno de 3%. A grande discussão que ocorreu no final do ano passado para o orçamento desse ano, por exemplo, de 2015, é a França, que está apontando um déficit de 4,3%, quando o limite prudencial que é previsto nos atos normativos da Comunidade Europeia é de 3%. Ou seja, não é, o Brasil precisa vencer determinados estágios no amadurecimento da sua democracia e é fundamental que a gente possa, no vencer desse estágio de amadurecimento, ter compromisso com isso que a RLF nos chama, que é ter responsabilidade fiscal que viabiliza o nosso país no médio, no curto e no longo prazo, sem dúvida. Bem, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui, voltem sempre. O nosso programa já está acabando, se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.